Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 12 de abril. Agora na Espanha, 10 horas e 22 minutos. No Brasil, 5 e 22 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente está desenhando aqui uma subonda 2, porque eu acho que a gente vai bater em 32 mil dólares em 3 ondas. A gente fez uma onda 1 que levou a BTC até 30.550, vai fazer uma subonda 2 e numa subonda 3 vai bater 32. No gráfico diário a gente tem noção clara dessa movimentação. No diário a gente ainda está numa onda 3, que só vai arrefecer quando bater 32. As 3 linhas do canal de Keltner agora ficaram agressivamente apontadas para cima. No intraday a BTC está um reloginho suíço, bate na lower, acumula, volta para VWAP. Logo depois da virada da VWAP, de ontem para hoje, de terça para quarta hoje, bateu na upper, voltou para VWAP, esgarçou a lower aqui, voltou para VWAP. Já ofertei sinais no copy trade, mais de 4 sinais no copy trading fecharam no gain. Daqui a pouco vou ofertar sinais na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain, tanto na sala quanto no copy trading. Hoje todos os sinais do copy trade fecharam no gain. É lucro no bolso dos assinantes. Gente, eu vou analisar de novo esse gráfico aqui semanal, ancorado na máxima do pós-halving que aconteceu em maio de 2016. Essa salva de VWAPs aqui no gráfico semanal, ancorado na máxima de 2017, que foi o topo do bull run que aconteceu depois do halving que rolou em maio de 2016. Essa salva de VWAPs é um critério muito interessante para a gente saber até onde vai a próxima corrida de touros, que vai ter o topo alcançado no pós-halving que deve rolar entre março e maio de 2024. Essa salva de VWAPs é muito interessante porque a gente pega a upper da última corrida até a corrida subsequente, que levou a BTC para 69 mil dólares. De upper a upper, a BTC buscou 342%. Vamos colocar a metade desse patamar, porque tem muita gente aqui me perguntando no canal até onde a BTC poderia chegar na próxima corrida de touros. Como a BTC sempre ostenta uma valorização menor que a última valorização do último bull run, nunca é a metade, mas vamos colocar a metade. Sempre a BTC sempre avança um pouquinho mais da metade em termos de valorização. Vamos colocar aqui que dessa upper até a próxima upper, vamos botar aqui 150%. Vamos botar 155%, porque a BTC, na verdade, ela sempre valoriza de upper a upper um pouco mais da metade, mas vamos botar 155%. Então, a próxima upper dessa salva de VWAPs que vai se criar em razão da próxima corrida de touros, a próxima upper deve ser lá entre 220 e 240 mil dólares. Essa âncora que se formou, então vamos botar a nossa upper ali em 220 mil dólares. Então vai se criar uma nova salva de VWAPs aqui, ó, como se criou depois dessa âncora gerada na máxima de 2017, que levou a BTC para 20 mil dólares, se criou essa salva de VWAPs aqui. A âncora que foi gerada estava lá em 15 mil dólares, foi para lá que a gente foi. É muitíssimo provável que essa âncora avance para 80 mil dólares. Então a BTC vai migrar para 240, 220, depois corrigir para 80 mil dólares. Muitos cavaleiros do apocalipse vão reportar que a BTC acabou, que é inadmissível corrigir de 220, 230 ou até 240 em direção a 80 mil dólares. Quando a BTC bater na próxima âncora, então essa linha amarela vai pular para 80 mil. Quando ela corrigir de 220, 240 para 80 mil, ela vai iniciar o subsequente inverno cripto. E aí, quando a gente se aproximar do halving de maio de 2028, a BTC vai acumular em direção a 1 milhão de dólares. Então, a BTC vai morrer de novo, né? De 240 para 80,
vai todo mundo dizer que a BTC tá destruída, morreu, não tem jeito, e aí ela vai acumular em direção a $1 milhão. Na minha leitura, é essa a movimentação que a BTC vai protagonizar a partir do halving, que vai acontecer entre março e maio de 2024. É óbvio que até o halving a BTC pode tranquilamente ficar transitando entre 60, 70, 80, corrigir para 40, corrigir para 30, mas depois do halving ela vai rapidamente promover um Sputnik até 220, talvez 240, e aí a gente vai acumular até 80, e aí se aproximando de março, entre março e maio de 2028, a gente vai explodir em direção a $1 milhão. Esse é o meu prognóstico. Existem outros critérios que não essa salva de VWAPs ancorada na máxima de 2017 para poder se analisar até onde vai a próxima corrida de touros. Todos os critérios, independente de qual seja o critério que vocês adotem, todos têm alguma dose de subjetividade. Mas esse critério eu considero bem objetivo. Na seara fática, a Binance norte-americana, a Binance US, vai deslistar a TRX. Tanto é que a TRX está caindo, nesse momento, menos 3,32. Chegou a cair mais. O que a Binance está alegando para deslistar a TRX é a investigação da CVM norte-americana, a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana, a SEC, em desfavor do fundador da Tron, o Justin Sun, que está sendo acusado de uma série de infrações que inclui a oferta de títulos e valores mobiliários como TRX e BTT, o token nativo da BitTorrent, sem observar o regramento mobiliário norte-americano. E a atualização Xangai da Ethereum está promovendo uma série de festas e comemorações tanto no universo do metaverso quanto reuniões físicas. Para quem não está muito afeiçoado à tecnologia blockchain, poucas pessoas conseguem entender que a liberação desses Ethers, dessas ETHs estaqueadas, ainda sob o consenso Proof of Work, essas ETHs que estão sendo liberadas pela atualização Xangai, vão promover a liberação dos Ethers estaqueados na Beacon Chain ainda sob o consenso Proof of Work. Com a fusão dos dois consensos e a migração do Proof of Work para o Proof of Stake, ocorrida através da atualização Merge, o que aconteceu é que virtualmente essas ETHs estavam inacessíveis. Porque, para quem não sabe, a Ethereum Merge fundiu os dois consensos, criou uma bomba de dificuldade para o consenso Proof of Work, que elevou a dificuldade para um patamar infinitesimal, e basicamente deixou a rede com a Beacon Chain, com o Proof of Stake. Mas esses Ethers estaqueados ainda sob o consenso Proof of Work estavam virtualmente inacessíveis. Por isso que a comunidade reconhece o tamanho do desafio que é a atualização Xangai, que vai acontecer por volta dessa quarta-feira, às 22 horas e 27 minutos, horário UTC, e que vai criar basicamente uma nova blockchain. É um hard fork que vai causar um abalo sísmico na criptografia. Para quem não entende, é como levar o homem à lua. É basicamente isso que os devs da Ethereum estão promovendo agora a partir de 22 horas e 27 minutos, horário UTC. Então por isso que tem uma série de festas programadas, porque é efetivamente um grande desafio desbloquear os Ethers estaqueados ainda sob o consenso Proof of Work, e depois da Ethereum Merge, virtualmente essas ETHs ficaram inacessíveis. Então é um grande desafio, e todos os testnets que eles promoveram antes de fazer o update para a rede principal, que vai acontecer por volta das 22 horas e 27 minutos, do horário UTC dessa quarta-feira, o nível do desafio é brutal. Para quem está afeiçoado à tecnologia blockchain, sabe que isso sim merece comemoração. E a Ripple, a dona do código-fonte da XRP, e o Estado soberano Montenegro assinam um acordo para a criação da CBDC de Montenegro.
Vamos ver como isso vai se desdobrar, que seria uma moeda digital nacional de um país que usa o euro, mas quer sim deter uma CBDC. Vamos ver primeiro como o Banco Central Europeu vai lidar com uma decisão de um Estado soberano membro da zona do euro de lançar sua própria CBDC. Enfim, é o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a polícia de Nova York agora vai se valer de cães robóticos. Houve uma primeira tentativa de adoção de cães robóticos no ano passado, mas o parlamento do município não aceitou. Houve uma série de questionamentos sobre o quão seguro seria o uso de cães robóticos, mas aí a comunidade entendeu que todos os riscos estariam minimizados com uma série de demonstrações. Enfim, os cães robóticos, num primeiro momento, vão policiar o metrô da Times Square, depois eles vão policiar outras estações de metrô que não só da Times Square, mas enfim, o fato é que ele vai se mover de forma autônoma. Ele é equipado com vídeo, microfones, alto-falantes, consegue subir e descer escadas, enfim, é capaz de desarmar um homem armado com arma branca ou arma de fogo. Vamos ver como vai se desdobrar o robozinho policial, um cão robótico policial em Nova York. E a ata da reunião do Fed para detalhar como as autoridades chegaram ao consenso de promover o último aumento em 0,25 pontos percentuais vai ser disponibilizada hoje, quarta-feira, já que o Fed, ignorando todas as falências bancárias de Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, eles abalaram os mercados no mês passado e entregaram um aumento de 1/4 de ponto percentual. E essa ata vai ajudar, a divulgação dessa ata vai ajudar a destrinchar os motivos que levaram o Fed a continuar o seu viés ultra-hawkish. Lembrando que um dos governadores do Fed regionais, o governador regional de Chicago, já antecipou que não vai votar a favor de novos aumentos. E medidas obscuras mantêm o fluxo de petróleo saindo da Rússia. A própria Hungria, essa semana, mandou emissários em direção ao Kremlin para negociar a compra de gás natural e óleo russo. A Arábia Saudita nunca comprou tanto diesel da Rússia, ou seja, a Rússia conseguindo contornar todos os embargos e todas as sanções, segue escoando o seu ouro negro, por assim dizer. Gente, a BTC segue acumulando. Agora a gente está desenhando no 4 horas uma subonda 2, porque eu tenho para mim que a gente vai chegar lá em 32 mil dólares em 3 ondas. Então é bem possível que os próximos 2 ou 3 candles aqui no 4 horas ainda sigam avermelhados, talvez um doji. Agora, nesse momento, a gente está ameaçando concluir esse candle aqui de 4 horas como um doji, mas é bem provável que a gente siga ainda em direção à própria VWAP semanal, que está lá em 22.300, para depois explodir em direção a 32 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Atom, Binance Coin, Matic, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.